noite a todos. O tema da minha palestra de hoje é um tema muito importante dentro da doutrina espírita, antes que partiram. E é um tema que é muito difícil para a maioria de nós. Nós vamos falar da desencarnação, da passagem para o mundo espiritual, da passagem não, da volta, porque nós viemos de lá e nós vamos voltar para lá, né? E eu quero ver se durante os próximos 40 minutos eu consigo esclarecer algumas dúvidas que porventura nós tenhamos. O que eu pretendo nesses minutos? Tentar responder essas questões. A morte é o fim de tudo? A aniquilação completa do corpo e da mente? Por que as pessoas têm tanto medo da morte? Por que não poderíamos viver para sempre na Terra? Eu pus na Terra porque todos nós sabemos que vivemos para sempre, como espíritos, no mundo espiritual. Mas isso não é possível na Terra, nós vamos entender por quê. E podemos ter notícias de quem já retornou antes de nós para o plano espiritual. Vamos tentar entender esses conceitos que a doutrina espírita nos passa. A morte antes de começar, uma frase de Chico Xavier: a morte é um grande mistério, tanta dor na despedida, mas quem morre perde o corpo, nunca perde a luz da vida. A morte é a perda do corpo, a luz da vida é eterna, como espíritos que somos todos nós aqui, encarnados, e a infinidade de espíritos desencarnados que estão assistindo a palestra também. Eu não estou enxergando ninguém, viu? Mas alguns aqui a gente sabe que tem a evidência, que enxerga. O que a doutrina espírita nos esclarece, né? Ela nos informa como que nós devemos encarar a passagem para o mundo espiritual. Ela nos dá essas informações, de que forma nós devemos encarar a volta ao mundo espiritual. Como é que nós nos readaptamos ao mundo espiritual, depois de ter passado 70, 80, 90, hoje até 100 anos encarnados na Terra. Como é que a gente se readapta na volta ao mundo espiritual? O que influi no processo de desencarnação? Como é que ele ocorre? O que acontece? E como se dá o apoio dos espíritos nesse processo? Vamos entender tudo isso. Primeiro, entender o que é a morte, né? Para os materialistas, a morte é o fim da vida. Para os ateus, a vida acaba com a morte, né? Eu acho que deve ser. Eu nunca fui ateu, nem sempre fui espírita, mas nunca fui ateu, graças a Deus. Eu acho que deve ser muito triste, muito negro, muito nebuloso a pessoa ser totalmente materialista, achar que quando for desencarnar, quando for morrer, vai acabar tudo, né? Deve ser muito triste, principalmente à medida que o tempo passa, à medida que a pessoa vai envelhecendo, né? Agora, para os espiritualistas, e o que são os espiritualistas aqui? Não vamos confundir com espíritas. São todos espiritualistas aqui nessa explicação, são todos aqueles que acreditam em alguma religião, que acreditam nos espíritos, que acreditam em Deus, que acreditam na existência da vida após a morte, né? Então eles creem que muitos encaram a morte com temor. É natural, mesmo o espírita tem um certo temor da morte, né? E muitos não acreditam porque não tem provas da vida depois da morte, né? Mas nós espíritas temos a bênção de termos essas provas através da mediunidade, que no dia a dia nos dá essas provas da existência da vida após a morte. Agora, o que a morte é realmente, na realidade, né? É um processo pelo qual o espírito se desliga do corpo. O corpo é uma veste. Da mesma forma como a gente não usa uma roupa a vida inteira, porque ela vai se desgastar, o corpo vai se desgastar. E um dia nós vamos perder esse corpo físico, como já perdemos
dezenas, centenas de vezes no passado, que nós já encarnamos e reencarnamos e desencarnamos infinitas vezes, e isso já aconteceu. Então, voltamos à pátria espiritual quando perdemos o corpo, né? Agora, o espírito nunca morre, porque o espírito não depende do corpo para existir, o corpo depende do espírito. Sem o espírito, o corpo não tem vida física, né? Precisa ter um espírito animando o corpo para que o corpo funcione, vamos dizer assim. E o espírito vai continuar vivendo no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, a verdadeira pátria, a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Não é esse mundo em carne, sólido, de carne e osso que nós sentimos quando estamos encarnados. Agora, para entender como é que nós desencarnamos, a gente tem que ter uma noção de como é que nós encarnamos, né? Como é que a gente vem da pátria espiritual para o mundo físico, né? A ligação do espírito com a matéria se dá através do perispírito, que é o corpo espiritual. Então, o espírito não se conecta com o corpo físico diretamente, ele tem um veículo, vamos dizer assim, que é o perispírito, o corpo espiritual. Aqueles que têm evidência, como é o caso de muitos aqui, muitos que estão lá na sala, quando eles dizem viu um espírito, é maneira de falar. O espírito a gente não vê, ele viu o perispírito de uma determinada pessoa, o corpo espiritual de uma determinada pessoa, né? E essa conexão do espírito através do perispírito com o corpo físico se dá a partir da concepção. Juntou o espermatozoide com o óvulo, formou um embriãozinho, já está o espírito ligado lá naquele embriãozinho, né? E o perispírito, ele vai coordenando a formação do corpo físico, né? Ele serve de molde para o corpo físico, assim, é uma tarefa dupla, né? É o perispírito, mais a parte genética que vem do pai e da mãe, é óbvio, né? Tem a herança, por isso que diz, a criança parece a mãe, parece o pai, às vezes parece a mistura dos dois, né? Mas o perispírito também agiu nessa formação, né? E quando nascemos, temos uma carga vital, temos uma dose de energia vital. E essa dose de energia vital vai durar a vida inteira. E vai depender da duração programada daquela vida, né? Então essa energia vital que vem do plano espiritual é a carga, vamos dizer assim, que nós recebemos ao encarnar. Agora, e a desencarnação, a morte física? Ela acontece quando essa carga vital se esgota. Acabou a energia, acabou o combustível vital. Acabou, o corpo físico deixa de funcionar e o espírito volta à pátria espiritual, né? E isso pode ocorrer por velhice, vai gastando ao longo do tempo, por uma vida desregrada. Às vezes a pessoa encarna, você vai viver 70 anos. E muitas vezes a pessoa é que planejou isso, programou isso. E aí o sujeito chega aqui, bebe, fuma, não come direito, não pratica exercício físico, vira numa esbórnia, né? Então isso vai consumindo a carga vital, fazendo com que a pessoa muitas vezes desencarne antes do tempo programado. E pode ocorrer também um acidente também, a desencarnação pode ocorrer por acidente. Na concepção do perispírito, quando for acordado, fica o perispírito. É um choque, né? É um choque principalmente para o espírito, né? O aborto é um choque terrível para aquele espírito que estava se preparando para nascer e de repente evita-se esse nascimento através do aborto, né? É um choque por espírito e é algo que vai afetar tanto a mãe quanto o pai, principalmente a mãe. E se a decisão foi da mãe, os espíritos dizem que ela vai carregar essa culpa, vamos dizer assim, vai ter que resgatar essa culpa, né? Se foi do pai e da mãe, ambos vão ter que pagar de alguma forma por isso, daí vão ter que recuperar isso. Também afeta aquele que faz o aborto.
também um médico, quem pratica o amor, é afetado. O perispírito, como é que a desencarnação ocorre? O perispírito vai se separando do corpo. Como é que isso acontece? De uma vez? Não. Geralmente pelas extremidades do corpo, as mãos, os pés. O último a se desfazer é a região do chakra cerebral, né? Do chakra craniano, que é onde está o cérebro, né? Então a desconexão ela leva algum tempo. E à medida que essa desconexão ocorre, vai se formando o corpo fluídico, que é um corpo paralelo ao perispírito, que vai se formando em cima do corpo físico. Essa figura mostra, embaixo é o corpo físico, né? Ali é o corpo fluídico, que à medida que o processo de desencarnação ocorre, ele vai se formando. Agora, por que temos que morrer? Não poderíamos viver para sempre na Terra? Não, porque o objetivo do Espírito não é viver na Terra. E quando eu digo na Terra, existem milhões de planetas aí onde há seres encarnados, né? A Terra porque é o nosso planeta, mas em qualquer planeta. O objetivo dos Espíritos não é viver no plano físico, seja em que planeta for. Porque o ambiente natural do espírito é o plano espiritual, como eu já disse, né? E por que nós encarnamos? Porque é uma forma que Deus criou para que a gente desenvolva, para que a gente evolua, para que a gente aprenda. O mundo físico é uma escola. Nós precisamos reencarnar N vezes para aprender, para evoluirmos, né? Para deixarmos para trás os nossos comportamentos errados, né? Para que possamos um dia sim viver como espíritos puros no plano espiritual. Agora, quanto tempo dura uma encarnação? Ela dura o tempo suficiente para você cumprir o objetivo daquela vida. Esse objetivo é fixado de duas formas, né? Ou você combina, existem nas colônias espirituais departamentos reencarnatórios que planejam as reencarnações, né? E você muitas vezes, dependendo da sua evolução, você combina com os espíritos que trabalham nessa área. Olha, eu gostaria de viver, eu preciso viver tantos anos, eu preciso casar ou não vou casar, eu preciso ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, eu preciso passar por essa prova, eu preciso passar por essa doença, eu vou desencarnar de tal forma. Isso muitas vezes nós é que pedimos, como uma forma de aprendizado. E há casos em que o espírito ainda não é evoluído, não tem condição de pedir, não tem discernimento para pedir. Então os espíritos superiores planejam aquela encarnação para que a pessoa possa evoluir aqui na Terra durante o período em que se vai encarnar, né? Então a gente passa por provas e expiações necessárias. Provas são aquilo que a gente pediu. Olha, eu quero passar por isso porque eu preciso corrigir o comportamento errado que eu tive, às vezes, em muitas encarnações anteriores. Expiação não. No caso do aborto, muitas vezes, ou como o Ricardo disse, um médico que pratica o aborto, muitas vezes ele vai passar por uma expiação. Talvez ele passar por um aborto como espírito para sentir o que ocorreu para poder se corrigir no futuro, né? Porque infelizmente, assim como ocorre no plano físico, a gente só aprende quando sofre, né? Quando o nosso calo dói, é que a gente fala, não vou fazer mais isso porque eu já senti na pele o que é. Como que é uma passagem de uma pessoa que foi assassinada? Muitas vezes, eu vou falar sobre isso, mas antecipando um pouco, muitas vezes a pessoa que foi assassinada, às vezes aquilo estava no plano reencarnatório, desencarnatório dele, ele precisava passar por aquilo. Quando isso não ocorre, a pessoa muitas vezes não consegue nem entender o que aconteceu, porque é comum na reunião mediúnica que nós temos de quarta-feira aqui, a gente receber comunicação de espíritos, eu trabalho como doutrinador, eu dialogo com o espírito, muitas vezes a gente tem que falar, olha, você, para não chocar, a gente não fala, você morreu.
Olha, você desencarnou, você não tem mais o corpo físico, a pessoa nem sequer consegue entender o que aconteceu. Ah, mas eu estou na minha casa, eu falo com todo mundo, ninguém me ouve. Porque ele já desencarnou, ele não está mais no plano físico. Agora, após cada encarnação, então o espírito se desliga do corpo físico, né? E voltando para o plano espiritual, ele age de maneira mais livre, né? Aí ele tem noção, voltando ao plano espiritual, ele consegue enxergar o porquê que ele passou por N dificuldades. Por que eu fui assassinado? Talvez porque ele foi um assassino numa vida anterior. Ele teve que ser assassinado, numa vida não, às vezes em várias vidas anteriores ele assassinou pessoas. Então ele tem que passar por isso para ele entender finalmente, numa próxima vida, ele não ser mais um assassino, né? E quando a gente retorna para o plano espiritual é que a gente entende, que abrem-se as informações anteriores à encarnação para a gente entender o que aconteceu. Porque graças a Deus a gente não lembra, enquanto está encarnado, do que a gente fez no passado. Já pensou você lembrar que você assassinou o seu filho, que você ama tanto? Porque talvez você não aguentasse uma revelação como essa, mas quando você volta ao plano espiritual, você lembra do que ocorreu nas vidas anteriores, do porquê que certas coisas ocorreram na última encarnação. Agora, desencarnar é doloroso, não é mais doloroso do que a dor que a gente passa encarnado. Não se sofre mais ou menos. Muitas vezes nem se sofre. Outro dia um dos médios aqui narrou uma história na reunião mediúnica de uma pessoa que desencarnou. Ele pediu uma bicicleta emprestada de um amigo para ir na padaria, para ir em algum lugar. E o ônibus bateu nele, ele desencarnou. Ele não sentiu nada. A preocupação dele, sabe qual foi, desse espírito? Eu vou ter que eu estraguei a bicicleta do meu amigo. E ele estava vendo o corpo lá, ele desencarnou imediatamente, viu o próprio corpo, entendeu o que tinha ocorrido. Provavelmente era um espírito já de uma certa evolução, embora tenha encarnado com uma pessoa simples, né? Mas ele entendeu o que aconteceu. E retornou tranquilamente ao mundo espiritual. Em outros casos não, né? Muitas vezes a pessoa passa por uma doença muito longa, muitas vezes a pessoa não se conforma com o que ocorreu, um acidente, um assassinato. Então existem N situações. Agora depende muito, então, como eu disse, de como a pessoa encara os acontecimentos do processo de desencarnação, né? Agora, uma coisa é real, a maioria das pessoas sente uma certa perturbação ao desencarnar. Esse caso do bicicleteiro que eu falei é uma exceção, mas é muito mais comum a pessoa, como o caso anterior que eu narrei, né? A pessoa ia para casa, falava com os parentes, porque ele nem percebeu que tinha desencarnado. Então existe uma fase de perturbação que é mais curta ou mais longa, dependendo da pessoa. Nós vamos ver isso. Agora, por que a perturbação se estamos voltando ao verdadeiro mundo? Não deveria ser natural, né? Quando o espírito é mais evoluído, é natural. Então a perturbação dura alguns segundos, alguns momentos, alguns minutos. A pessoa logo, desencarnei. Às vezes a pessoa fica, na maioria das vezes, a pessoa fica até contente, olha, terminei mais uma etapa, né? Então depende muito da evolução, do grau de evolução do espírito. Agora, quando é um espírito pouco evoluído, que está muito preso à materialidade, às sensações físicas, à sensualidade, aí essa pessoa vai demorar um certo tempo para passar aquela perturbação. Quanto tempo? Meses, anos. Há casos de espírito que leva séculos para entender o que aconteceu. Essa história que o Zé falou do indivíduo lá em São Paulo que estava com lepra, um mendigo que foi um rei, ele precisou de 400 anos para voltar a reencarnar, para resgatar os débitos dos crimes que ele cometeu como guerreiro.
Então, 400 anos é tempo, né? Para nós encarnados, o tempo lá no plano espiritual é diferente. A gente não sente o tempo da mesma forma como sentimos aqui. Quando eu comecei aqui, São Maria de quinta-feira. Um dia se manifestou um espírito, até ele estava até violento. Da época ele era um dos inquisitores de Cristo. Daquele período. Ele se conspirou, né? E ele desencarnou naquela época, ficou vagando até agora. Aí teve uma noite, ele teve que se manifestar aqui. Olha, aquela noite nós levamos quase 1h30. Mas ele, aí sim ele fez esse estudo. Desde a época de Cristo. Quer dizer, 2000 anos, né? Só que 2000 anos é tempo para chuchu para nós. Talvez para ele não Pra tenha. ele não, exatamente. Talvez tenha para ele, é como se Cristo tivesse Isso. sido crucificado ontem. O conceito de tempo e espaço é diferente. Exato. Agora, no início, então, a gente não percebe muito esse plano da vida, né? E a gente vai ter que se adaptar, se habituar à volta ao plano espiritual, né? E da mesma forma, isso ocorre e ocorreu da mesma forma quando nós nascemos. Quando nós encarnamos, nós precisamos nos adaptar. São anos para o espírito se adaptar para, entre aspas, caber numa célula, num ovo, que é a união do espermatozoide com o óvulo. Ele se adaptar ao crescimento daquele serzinho durante 9 meses na barriga da mãe. Depois se adaptar ao nascimento. Depois se adaptar aos anos de infância até que ele se torne adulto. Da mesma forma, então, que a gente tem que se adaptar para vir, a gente tem que se readaptar para voltar. Eu digo readaptar porque lá a gente já voltou lá para lá N vezes, né? A gente não lembra. Acho que é até mais difícil a encarnação do que a desencarnação. Pelo que nós lemos, Jesus precisou de milhares de anos, ele é um espírito tão evoluído que para ele poder reencarnar na Terra, ele precisou de milhares, bilhões de anos para se adaptar para poder reencarnar na Terra. E dependendo do grau de evolução do espírito, esse tempo de adaptação começa já no plano espiritual muitos anos antes. Então, como eu disse, né, o tempo de readaptação depende muito da evolução do espírito, pode levar muitos anos ou não, né? Agora, quem se preparou para a vida espiritual aqui na Terra, quem teve uma vida espiritual, e aqui eu não estou dizendo que necessariamente a pessoa tem que ser espírita, senão eu estaria dizendo que só espírita, entre aspas, tem salvação, não é isso. Mas se a pessoa teve uma vida espiritual, acreditava na vida após a morte, acreditava em Deus, tinha fé, orava, essa readaptação ao mundo espiritual vai ser muito mais fácil. Um exemplo, a Madre Teresa não era espírita, mas as atitudes dela, a dedicação dela, direto. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu repito o que eu disse no começo. Eu tenho muita pena de quem é ateu, de quem é materialista. Imagina a dificuldade que essa pessoa vai ter, o choque que vai ser. Em muitos casos a pessoa não consegue nem se desconectar do corpo, passa por todo o processo de decomposição, é uma coisa terrível. Então quem se preparou se readapta fácil, né? E esse preparo depende muito de a pessoa seguir as boas leis da vida e tiver uma vivência cristã. E o que influi na desencarnação e na volta à vida espiritual? O primeiro fator são as circunstâncias da morte do corpo. Como é que o corpo morreu? Velhice, como eu disse já no começo, a carga vital vai se esgotando. Quando acabar o combustível vital, a pessoa desencarna. Muita gente vai dormir e não acorda. É o que eu digo lá em casa, é a desencarnação que eu pedi a Deus. Espero que Deus me dê essa bênção de dormir e acordar no outro plano. É ruim para quem fica, né? Mas sabe lá Deus o que me reserva.
Outro processo é a doença prolongada. A vitalidade a energia vital vai se esgotando lentamente, né? Mas essa doença prolongada é, de certa maneira, uma preparação para o espírito. Ele vai se preparando para para voltar para o lado de lá, né? Será que existe algum arrependimento depois que o espírito se desencarnou? Teria? Muitos. Aqui é o que a gente mais vê aqui na reunião mediúnica. Muitas vezes, há umas 2, 3 semanas, eu atendi um espírito que estava desesperado porque ele tinha que pedir perdão para a filha dele e ele desencarnou e não pediu. E agora, só quando a filha dele voltasse, ou então Deus desse a bênção de permitir um contato mediúnico dele com a filha, né? Então, existe muito. Muitos se arrependem de coisas materiais, aí não é tão problemático, mas é comum também. Nossa, mas eu deixei, eu tenho meus negócios para resolver, esquece, isso daí, como se diz, caixão não tem gaveta, né? Você não leva nada material para o plano espiritual. Então, a preocupação realmente tem que ser realmente as atitudes e ações que você tomou ou deixou de tomar, né? E na morte violenta há um rompimento brusco dos laços vitais, né? Então é o caso do bicicleteiro que eu narrei agora há pouco, né? Para ele foi tranquilo, para outros nem tanto. Muitos chegam aqui na reunião mediúnica com dores, aí a gente tem que explicar, olha, você não tem mais o corpo, não se preocupe com a dor, esquece isso. Aí a pessoa, não, olha, está passando a dor, que a pessoa está muito ligada ao corpo físico ainda. Então ele continua sentindo, né? No caso da morte violenta. Outro fator que influencia a desencarnação é o grau de evolução do espírito, né? Se ele for mais espiritualizado, vai ser mais fácil a separação do corpo físico, né? A perturbação natural vai ser menos dolorosa e curta, é uma liberação gradativa da matéria antes do fim da vida, né? Então, em pouco tempo, o espírito se toma consciência de si mesmo, né? Voltei para a parte espiritual, né? Ele começa a ver, por exemplo, as pessoas da família espiritual dele que o antecederam ou que estão, ou que ainda não, ou que não chegaram a reencarnar, que ficaram aguardando ele na pátria espiritual. Agora, quando a vida for muito material, coisa complicada. Agora, nós sempre contamos com a ajuda espiritual dos bons espíritos, principalmente dos nossos mentores espirituais e dos membros da nossa família espiritual, né? Porque como Jarbas narrou numa palestra recentemente, nós temos a família física e a família espiritual. Nem sempre elas são a mesma. Muitos da nossa família física são também membros da nossa família espiritual. Mas às vezes um ou outro está ali por algum motivo, mas não é da família espiritual, né? E os amigos e familiares que desencarnaram antes vêm normalmente nos receber antes de fazermos a passagem para o plano espiritual. Então é comum que a pessoa que está numa doença prolongada, no fim, perto da desencarnação, ele, por exemplo, veja parentes que já voltaram, a mãe, o pai, o esposo, alguém que antecedeu, já é uma preparação para a passagem. Agora, com muitos não ocorre isso. Se é um espírito comprometido com o mal, ele vai, por mais que o parente que o ame venha tentar contato com ele, tentar ser visto, ele não está, ele está conectado com outro aspecto da vida, outra faixa vibratória, né? Aí a coisa é complicada. Agora, no processo de desencarnação, olha, essa figura aqui, por exemplo, o senhor deitado, a senhora talvez tenha sido sua esposa, ele está vendo, né? Ele já está se preparando, já o seu corpo, o seu perispírito já está se projetando no corpo. Fugiu o termo. Fluídico, desculpe.
e ele já está vendo o parente. Né? A minha mãe faleceu há 5 anos, ela tinha doença de Alzheimer, e eu tive a graça de ter uma das cuidadoras dela que era médica. E a minha mãe, obviamente, no Alzheimer, no final ela não se comunicava, ela estava na cama, ficou 2 anos na cama. E essa médium falava, olha, eu estou vendo uma senhora assim, assim, assada. É a minha avó, era a mãe dela. Pela descrição eu concluí que era a mãe dela. Que vinha assim. Aí eu falei, então pensei, está perto dela fazer a passagem. E realmente, um tempinho depois, ela fez a passagem. Aí, ó, do lado esquerdo, do lado de lá, nós vemos a família física, o médico, a família física, e do lado de cá, do lado direito, os médicos espirituais, os espíritos que auxiliaram no desligamento, que já ocorreu, e o perispírito já está no colo, talvez, da esposa, da mãe, do ente querido lá, o processo já se completou. O que acontece depois da morte, né? Depois da morte, o espírito conserva a sua individualidade, não muda muita coisa. Ninguém vira santo, ninguém desaprende e a individualidade é mantida. A pessoa tem consciência, eu sou eu. Eu me chamei Wagner nessa vida, ele pode lembrar que chamou Normalmente, fulano. dessa nossa morte, nós vamos ter que se lembrar e ver pessoas dessa encarnação. Dessa encarnação, exatamente. Depois que a gente vai ter acesso Às anteriores. Exatamente. Agora, e a pessoa vai estar numa situação, se ela foi boa, ela vai estar feliz pela volta à pátria espiritual e por voltar a conviver com os amigos que estão lá. Se foi mal, vai sofrer as consequências dos seus atos. E se foi mediano, uma pessoa que não está muito evoluída, ela vai passar por várias situações de aprendizado, mas ela já tem um certo mérito. Né? E o perispírito, como o Ricardo narrou, conserva a aparência que tinha na última encarnação. Geralmente é o que ocorre, né? É muito raro a pessoa assumir uma encarnação anterior, a não ser como é um espírito que foi um espírito missionário, né? Aí ele pode voltar e assumir a encarnação anterior. Tem um centro espírita aqui, o Mensageiros, onde o mentor da casa é um preto velho, mas na encarnação, que foi a penúltima encarnação dele. A última ele foi um médico famoso da USP, mas ele preferiu se apresentar como preto velho e não como o médico famoso da USP. Né? Então depende muito da missão. São missionários, família. E aqui já no plano espiritual, né? A pessoa já geralmente quando retorna fica um tempinho lá se recuperando no hospital, né, dependendo das condições em que ele desencarnou, e com a assistência dos médicos espirituais. Né? Então a gente é atendido lá, não precisa ter plano médico, lá a coisa é mais light. também não tem o SUS. Ela é primeiro mundo. Agora, o conhecimento espírita garante uma boa situação no além ao nos encarnarmos. O espiritismo nos ajuda a entender, porque faz com que o espírito entenda mais rapidamente o que ocorreu. É o que eu narrei, que eu falei da reunião mediúnica. Muita gente nem sabe que desencarnou, os espíritos se manifestam, nem sabe que desencarnaram. Ou às vezes têm consciência que desencarnaram, mas ficam revoltados com aquela situação, porque não entendem o porquê, porque foi naquele momento. E como eu disse, às vezes foi naquele momento que a pessoa mesmo planejou a sua encarnação para que ele desencarnasse daquele jeito naquele momento. E o Espiritismo nos dá a melhor informação de como devemos nos readaptar no plano espiritual. Agora, ser espírita não significa automaticamente que nós vamos chegar numa boa, que nós vamos chegar lá, vai estar tudo tranquilo, não, nada disso. Existe um livro aqui que eu li recentemente, que o Zé me emprestou, em que um médico narra que no plano espiritual, ele dirige um hospital no plano espiritual. O que mais tem internado lá é espírita. Tem católico, tem evangélico, tudo, mas o que mais tem é espírita.
Porque uma coisa é a pessoa estudar o Espiritismo, outra coisa é praticar o que foi estudado na doutrina espírita. Isso é complicado. O espírito é mais cobrado. É mais cobrado, exatamente. Por ter aprendido é mais cobrado pelas atitudes dele, né? Não adianta estudar toda a obra de Kardec e saber de cor de cabo a rabo, mas na hora H, quando sai do centro espírita, encontra um mendigo e dá um chute no cara para sair da frente, né? Não está praticando absolutamente nada do que estudou, né? E vai ter que, entre aspas, pagar por isso, né? Reaprender. Então, o fato de sermos espíritos não é automático, não nos assegura uma boa situação na lei. Somente a prática do bem e da caridade é que garante isso, né? E como ficam na Terra, os que ficam na Terra não podem nos ajudar? Podem, através da oração, através das atitudes e ações de quem influi. Por exemplo, uma atitude muito benéfica para quem volta para o plano espiritual é se a gente praticar a caridade em nome da pessoa. A pessoa não está mais aqui fisicamente e não pode praticar a caridade. Mas se a gente fizer a caridade em nome da pessoa, a pessoa vai se sentir muito bem, vai agradecer essa atitude nossa, né? Agora, se nós nos revoltarmos, nos desesperarmos, isso vai fazer mal para nós e vai fazer mal para a pessoa também. É uma atitude negativa, não é fácil, é comum a gente ter saudade, acontece às vezes, dependendo da circunstância em que a pessoa partiu, a gente se sentir revoltado, nós não somos espíritos perfeitos, nós somos num planeta de provas e expiações, mas a gente tem que tentar fazer o máximo possível para que isso não ocorra, para que a pessoa possa se sentir bem no plano espiritual. E isso acontece porque nós não entendemos, principalmente se a gente não entender a morte, né? E, então devemos estudar as informações espirituais sobre a desencarnação para sabermos como nos comportar ante esse fato inevitável. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma segunda parte numa próxima oportunidade, para não correr demais aqui, porque tem coisas interessantes aqui. Na próxima oportunidade, você pode, se quiser programar para o mês que vem já, você programa, eu faço uma rápida revisão do que eu falei e volto. Nós vamos falar sobre crianças que desencarnam, vamos falar alguns assuntos importantes. É que se eu tenho mais uns 5 minutinhos, se eu for tentar falar, não vou conseguir transmitir da maneira que eu gostaria, e é um assunto muito importante. Eu espero que o que foi falado tenha sido útil, mas, acima de tudo, temos que estudar as obras espíritas e temos que praticar o que tivermos de estudar. Ok? Obrigado.